Olá, meu nome é Gustavo Carneiro. Sou consultor de soluções estratégicas da Dell Systems and Information Management Brasil. Este é o primeiro vídeo da série Melhore o desempenho do seu SQL Server. Convido vocês a assistirem toda a playlist e a conhecer como podemos auxiliá-los a conseguir o máximo do seu ambiente SQL. As empresas de hoje dependem da infraestrutura de banco de dados para o seu funcionamento, bem como fornecer dados precisos e em tempo para os tomadores de decisão. Manter seus bancos de dados SQL Server saudáveis, no entanto, requer a capacidade de diagnosticar problemas de desempenho com rapidez e precisão. O Spotlight para SQL Server proporciona simplicidade e produtividade, fornecendo controle, diagnóstico e otimização do seu ambiente de banco de dados SQL, garantindo o máximo desempenho e evitando surpresas. Com indicadores completos e uma interface fácil e intuitiva, você monitora a saúde e desempenho do seu SQL Server, automatiza alertas e também ações, descobre gargalos com facilidade e resolve problemas. Além disso, o Spotlight é um sistema integrado que oferece um módulo de acesso através dos seus dispositivos móveis. O Spotlight faz com que seja mais fácil do que nunca obter os dados que você precisa para garantir a saúde dos seus bancos de dados. Hoje vamos apresentar a interface do Spotlight e os seus principais componentes. O Spotlight é uma ferramenta que tem uma interface completa e a sua primeira visualização pode ser feita de três formas. Na que vocês estão vendo, que é a própria conexão com o servidor. No próprio Spotlight, onde você tem cada caixinha um servidor, cada cor, a gravidade do alerta e também cada tamanho, a quantidade de alertas. Essa visão também pode ser feita através do Spotlight Today. O Spotlight Today você tem todas as conexões que estão sendo monitoradas e você pode ordenar por severidade ou pode ordenar da forma como você achar melhor. E aqui você tem, por exemplo, as principais informações a respeito dessa conexão. Se houver algum alarme ou algum problema, esses alarmes vão aparecer dentro de cada conexão. Na tela principal, vocês têm a aba de conexões. Aqui nas conexões vocês podem monitorar um Analyze Services ou um Cluster. Podem monitorar um host de Hyper-V, caso o banco de vocês esteja virtualizado. Podem monitorar uma replicação, máquinas do seu SQL na nuvem. Podem também monitorar o próprio SQL Server. Se o host for VMware, vocês também podem monitorar o vCenter. E aqui vocês também monitoram o sistema operacional que está rodando aí esse banco de dados. Na parte de cima vocês têm o menu de monitoramento, onde vocês conseguem ver o heatmap, que é a tela principal, o Spotlight Today, onde vocês têm detalhado o que está acontecendo, os alarmes por tempo, e aqui você tem uma previsão de horário de tudo o que está acontecendo no seu servidor, o seu log de alarmes, e aqui você pode escolher uma conexão ou várias conexões, por exemplo. Digamos que eu queira ver o log de alarme da minha máquina de desenvolvimento. E aqui são todos os logs de alarmes que aconteceram. Eu poderia, por exemplo, filtrar por severidade e ver que tem tempos que eu não processo o meu cubo, ou que o meu TempDB está com problema, ou que eu tive outras dificuldades aqui, enfim. Você também pode ter o Enterprise View, onde aqui você consegue adicionar componentes e servidores e pode ter uma visualização completa de todas as suas conexões e ver, por exemplo, como que essas conexões estão e como que está o seu ambiente, inclusive o que você não está monitorando. Além disso, você também pode encontrar, por exemplo, o nome de um servidor. Se você estiver monitorando muitas instâncias, você pode simplesmente escolher o servidor que você quer. Então, no caso, SQL, e aqui eu tenho produção e desenvolvimento. Ou então, minha máquina Windows SQL DevOLAP, ou seja, minha máquina de desenvolvimento e BI. Ou então, meu próprio notebook. Aqui nessa visão ainda também é possível organizar a tela de forma como vocês quiserem. Então, eu poderia simplesmente arranjar os servidores, né? E aqui eu poderia igualmente selecionar as máquinas que eu quero. Digamos que eu quero esta máquina e esta máquina. E poderia dizer que essas máquinas fazem parte do meu grupo de servidores de produção. E aqui eu poderia organizar o meu grupo de servidores de produção da forma como eu quisesse, bem como também poderia pegar aqui os meus servidores de desenvolvimento, poderia criar um grupo aqui dos meus servidores de desenvolvimento e deixar esses servidores aqui para poder serem monitorados através dessa visão. Igualmente, eu poderia pegar a minha máquina de BI e poderia criar o grupo BI
e aqui eu já tenho o meu grupo de BI também, ok? Então, vocês podem organizar o ambiente de vocês da forma como vocês quiserem e vocês poderiam, no caso, adicionar mais uma máquina ou mais um elemento ao grupo, simplesmente arrastando para dentro do grupo aqui e tendo aí a visão que vocês quisessem. Nós podemos seguir para o diagnóstico, onde eu escolho as conexões que eu quero diagnosticar. Então, por exemplo, minha máquina de produção ou a minha máquina de desenvolvimento. Eu poderia muito bem apenas clicar com o botão direito e desabilitar o monitoramento ou habilitar o monitoramento de uma máquina que esteja desabilitada. Tudo bem? Então, digamos que eu vou fazer uma manutenção ou alguma coisa e quero desabilitar isso aqui manualmente. E poderia igualmente ter a visibilidade do sistema operacional que está rodando, por exemplo, o meu SQL de produção. Então, aqui eu tenho a visão do banco, aqui eu teria a visão do sistema operacional. E com isso finalizamos o primeiro vídeo a respeito da interface do Spotlight, onde apresentamos o Heatmap, o Spotlight Today e também a visão do menu de conexões. Também detalhamos outras formas de visualização e convido vocês a assistir o próximo vídeo da série, onde falaremos do playback e de mais funcionalidades. Até lá!